Sejam bem-vindos a mais um bate-papo científico de alto nível. Já deixa o seu like para que esse conteúdo chegue a mais gente. Comente alguma dúvida ou sugestão. Garanto que os moderadores irão ler tudo e compartilhe com seus colegas para depois conversarem, debaterem e se aprofundarem no tema. Essa conversa é um estímulo passivo para você se acostumar com o tema, despertar a curiosidade. Ouça quantas vezes quiser, até ter a certeza de que entendeu e de que reteu o suficiente para ensinar a um interno. Depois, é só abrir o livro-texto e deslizar bem mais fácil na compreensão. Ouçam os áudios da playlist no trânsito, na academia, no plantão ou antes de dormir. Agora larga o Instagram, ajuste o fone de ouvido e, sem mais distração, vamos para o nosso tema de hoje, que será fraturas periprotéticas membro superior. Senta que lá vem história. É isso aí. E eu diria que esse é um daqueles temas que tira o sono de muito cirurgião experiente, né? Com certeza. E a nossa missão nesta dissecção científica de hoje é justamente destrinchar isso. Vamos olhar de perto para as nuances epidemiológicas, a física pura por trás da falha óssea e aquele raciocínio clínico exato para tratar as fraturas periprotéticas do ombro e do cotovelo. E não é só recitar a tabela, né? Exato. Não vamos ficar só no feijão com arroz. A ideia é entender a mecânica da fratura, ou melhor, da solução de continuidade, é aquele conhecimento rigoroso que a prática de alta complexidade exige e que é cobrado sem piedade nenhuma no TEOT. O que é realmente fascinante aqui é a mudança de paradigma que a gente presenciou assim na última década. Porque, historicamente, a fratura periprotética do membro superior era quase uma raridade acadêmica, sabe? O residente via um caso por ano, se muito. Era artigo de relato de caso, praticamente. Pois é, mas pensem no cenário atual. A gente tem um envelhecimento populacional maciço, a osteoporose agindo como uma epidemia silenciosa e, crucialmente, a expansão superagressiva das indicações. A artroplastia reversa de ombro, a RSA, e as totais de cotovelo, a TE, estão sendo indicadas até para o trauma agudo. Então, essa complicação deixou de ser rodapé de livro para virar uma realidade iminente nos plantões. Certo, então vamos desempacotar isso, começando pelo compartimento humeral. A epidemiologia aqui já joga na nossa cara um dado que parece meio contraintuitivo. As soluções de continuidade no húmero são muito mais comuns no intraoperatório comparadas com o pós. A proporção é clássica, né? 2:1. Exatamente, a incidência intraoperatória bate ali em 0,9 a 1,5%, enquanto no pós cai para algo entre 0,6 e 2,3%. E quando a gente olha para os fatores de risco, o perfil do paciente acende aquele alerta vermelho imediato. Gênero feminino tem um risco relativo de 3,3. A artrite reumatoide também pesa muito. E a famigerada osteoporose, claro. Sim, tem estudo mostrando prevalência de osteoporose em assustadores 14,3% nas artroplastias anatômicas e 26,2% nas reversas. É um osso completamente comprometido. E existe um motivo biomecânico e estrutural muito claro para a artrite reumatoide e a osteoporose encabeçarem essa lista, né? Não é só uma questão de densidade mineral reduzida, é a perda da integridade estrutural do endósteo. O afilamento cortical é extremo nesses casos. O osso trabecular simplesmente some, né? Exatamente. Aquele osso que deveria oferecer uma resistência compressiva durante a fresagem, ele não existe. Então, o húmero sofre falha mecânica justamente por causa do longo braço de alavanca dele e daquele momento rotacional brutal gerado principalmente na hora de luxar a cabeça humeral para fazer exposição articular. É aí que entra a iatrogenia, certo? Eu gosto de propor uma analogia para visualizar essa patogênese intraoperatória. Fresar o canal humeral de forma excêntrica ou agressiva demais é exatamente como riscar uma lâmina de vidro com um diamante. Nossa, perfeita essa imagem. Né? Você não quebra o vidro na hora do risco, mas você cria um ponto focal ali de concentração de energia, um verdadeiro stress riser no endósteo. Aí qualquer torque rotacional depois, tipo forçar a rotação externa para expor a glenoide,
vai causar uma solução de continuidade espiral exata naquele entalhe. É a física pura da dissipação de energia numa cortical que já está comprometida. Mas o desafio do ortopedista lá no pronto-socorro, lidando com o cenário pós-operatório, exige que a gente olhe para além do traço de fratura. É na avaliação primária que a gente estratifica o dano para não errar a conduta. E aí a gente recorre à velha e boa classificação de Wright e Caulfield. E eu acho interessante como ela é desenhada focando estritamente na geografia em relação à ponta do implante. Sim, para quem vai fazer prova de título, essa é mandatória. A tipo A é aquela solução de continuidade longa, centrada na ponta da haste, estendendo proximalmente por mais de 1/3 do comprimento do implante. Aquela fratura que sobe bastante. Isso. A tipo B também é centrada na ponta da haste, mas a extensão proximal é mais curta, bem focal. E a tipo C é a fratura que acontece estritamente distal à ponta da prótese, avançando lá para a metáfise distal do húmero. Mas eu faria um adendo crítico aqui. Por favor, qual seria? A morfologia de Wright e Caulfield orienta a fixação, claro, mas a verdadeira bifurcação na árvore de decisão terapêutica, o que manda mesmo é a estabilidade do implante. O raciocínio clínico exige que a gente busque ativamente sinais de soltura séptica nas radiografias prévias ou no momento do trauma. Linhas radiolúcidas maiores que 2 milímetros, por exemplo. Exato. Osteólise progressiva, subsidência da haste. Porque, veja bem, uma fratura tipo B com um implante solto exige uma revisão cirúrgica complexa. Agora, uma tipo B idêntica, mais aguda e com um implante rigidamente fixo, muda completamente o jogo. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque isso nos joga direto no debate clássico de como tratar o húmero, conservador versus cirúrgico. A intuição inicial de muito residente é, poxa, se o implante está firme e a fratura é tipo C, lá embaixo, distal à haste, vamos tratar conservadoramente com uma órtese funcional, aquele brace clássico. Igual a gente faz com fratura de diáfise de húmero nativo. Exatamente. Mas a gente sabe que a incidência de pseudoartrose no tratamento conservador de periprotéticas humerais é consideravelmente superior à do osso nativo. Então, se a falha é tão alta e a gente ainda tem o risco de rigidez articular no ombro e cotovelo pelo uso prolongado da órtese em idosos, por que a gente ainda insiste no manejo conservador para tipo C? Essa é a grande encruzilhada clínica, né? A resposta está no fato de que o tratamento conservador com órtese depende intrinsecamente do princípio de Sarmiento, ou seja, do efeito hidrostático. O paciente precisa ficar em pé, a gravidade tem que atuar e o principal tem que ter contração muscular vigorosa do bíceps e tríceps para criar aquele cilindro de pressão ao redor da fratura. O que no idoso sarcopênico com uma prótese em cima é quase impossível. Pois é. O cilindro muscular frequentemente é insuficiente e a biologia local não ajuda em nada. A vascularização endosteal já foi aniquilada pelo implante. A consolidação vai depender puramente do calo periosteal. É um deserto biológico. Exato. Mas ainda assim a gente tenta o conservador em fraturas não deslocadas com hastes estáveis, porque a alternativa cirúrgica é extremamente agressiva. A morbidade de uma cirurgia de revisão no húmero é colossal. Com certeza. O trauma cirúrgico de uma revisão humeral não é brincadeira. Mas então, quais são os gatilhos irrevogáveis? Aqueles que mandam o paciente direto para o centro cirúrgico. Indicações absolutas incluem solução de continuidade na tuberosidade maior, com desvio superior a 0,5 centímetro. Qualquer implante instável ou solto, e aquelas tipo C que falham no manejo conservador que você acompanha e não vê calo ósseo evoluindo após 6 a 12 semanas. E quando a gente decide operar, a técnica exige respeito total às regras biomecânicas. Se o implante está solto, a literatura manda revisar para uma haste longa, press fit. E o detalhe técnico crucial aqui, que chove em questão de prova, é que a nova haste de revisão precisa ultrapassar o traço de fratura mais distal em no mínimo 2 diâmetros corticais da diáfise. Tem que ultrapassar. Se não fizer isso, você cria um novo stress riser bem no ápice da falha estrutural.
E tem a obrigatoriedade anatômica da dissecção, né? Numa revisão com fixação distal, usando aquelas placas LCP largas de 3,5 ou 4,5 milímetros, a dissecção precisa ser primorosa. O nervo radial não perdoa. De jeito nenhum. Ele precisa ser identificado e protegido sob dissecção romba, e frequentemente a gente precisa daquele enxerto cortical estrutural Strut Holograft para contornar a deficiência óssea. Isso garante as 6 corticais de fixação sólidas, distal e proximalmente. E tem um detalhe que salva a vida do cirurgião na hora de impactar a haste, né? Mostra, sim, o uso de cabos de cerclagem profiláticos ao redor da diáfise antes de impactar a nova haste press-fit. Isso é inegociável. Se você bate a haste sem a cerclagem, a energia de impactação propaga o traço de fratura até lá embaixo. E detalhe importante, tem que tomar cuidado extremo para evitar a passagem cega desses fios abaixo da borda inferior da inserção do latíssimo do dorso. Porque ali o feixe neurovascular profundo fica perigosamente exposto. Exatamente, uma iatrogenia ali é um desastre. Fantástico. Bom, dissecamos o compartimento humeral. Mas a gente sabe que as forças mecânicas não param por aí. Vamos mudar completamente o vetor de análise agora. Saímos do húmero, onde a falha é predominantemente rotacional, e entramos na temida armadilha da escápula. Um cenário que é um pesadelo quase exclusivo da artroplastia reversa, a RSA. A escápula sofre muito com a reversa. A biomecânica que o Paul Grumont desenhou foi revolucionária porque resolveu o problema da deficiência do manguito rotador, medializando o centro de rotação e distalizando o húmero. Isso otimiza o braço de alavanca do deltoide de um jeito genial. Mas a física sempre cobra conta, certo? Sempre cobra. Essa biomecânica cria uma tensão suprafisiológica, um vetor de força crônico e implacável sobre a origem do deltoide. É uma força de tração pura sobre o acrômio e a espinha da escápula. E muitas vezes esse osso já está fragilizado por osteoporose severa ou acromioplastias prévias. O resultado é fadiga óssea. E a gente não pode fechar os olhos para a iatrogenia na fixação da base plate, né? Ah, os parafusos longos. É clássico. O cirurgião fica naquela ansiedade de buscar a melhor fixação possível e acaba exagerando no comprimento dos parafusos direcionados à base da coracoide e à espinha da escápula. Existe um limite seguro muito claro para isso. Sim. Parafusos superiores não devem exceder 25 milímetros e os posteriores devem se limitar a 15 milímetros. Ultrapassar isso é pedir para criar stress risers profundos no osso esponjoso, além de colocar o nervo supraescapular na linha de tiro direta. E como a gente categoriza esse desastre escapular quando ele, infelizmente, acontece? A gente usa a classificação de Crosby, outra que despenca nas provas. O conceito é anatômico, vindo de anterior para posterior. O tipo 1 envolve o acrômio anterior. O tipo 2 acontece na junção acromial posterior à articulação AC e anterior à espinha da escápula. E o tipo 3 é o catastrófico. O tipo 3 pega a base, a espinha da escápula propriamente dita. E o que é assustador sobre os Crosby tipo 3 é que o tratamento muda da água para o vinho. Nos tipos 1 e 2, os implantes da glenoide raramente soltam. Dá para manejar de forma conservadora, tipo aia de abdução, por umas 6 semanas, para relaxar o deltoide e costuma ir bem. Mas no tipo 3, a base estrutural inteira ruiu. Exato. Tratar conservadoramente um tipo 3 frequentemente resulta em pseudoartrose, consolidação viciosa em tilt inferior severo e uma perda catastrófica da elevação ativa do braço. A indicação é direta para redução aberta e fixação interna precoce, a ORIF, usando dupla placa ortogonal LCP de 2,4 ou 2,7 milímetros. E aqui tem uma armadilha diagnóstica no pronto-socorro, porque o paciente não vai chegar relatando um baita trauma que caiu da escada. Então o paciente chega com perda súbita de elevação ativa, sei lá, alguns meses após uma RSA, que vinha muito bem, sem trauma aparente. A primeira coisa que vem na cabeça é infecção insidiosa ou soltura da base plate, né? Se a gente conectar isso ao panorama geral, faz sentido pensar em soltura ou Cutibacterium acnes. Mas a suspeita clínica máxima num quadro agudo, indolor ao repouso, tem que ser fratura por fadiga do acrômio.
E o pior, essas soluções de continuidade por estresse costumam ter radiografias normais nas fases iniciais. O osso falha, mas não desvia o suficiente para o raio-x convencional pegar. Então, como o cirurgião fecha o diagnóstico sem perder tempo? O divisor de águas é o exame físico. A dor pontual e excruciante, a palpação direta ao longo da espinha da escápula é o sinal de alerta máximo. Diante de perda de função, dor pontual e raio-x normal, a tomografia computadorizada não é um luxo, é mandatória para escancarar o traço de fadiga. Excelente. Já cobrimos torção no húmero e tração na escápula. Agora vamos descer para o distal e adentrar o desafio biomecânico supremo, que são as fraturas periprotéticas no cotovelo, a artroplastia total de cotovelo, a TEA. Aqui as regras do jogo mudam de forma bem agressiva, porque diferente de um quadril que suporta basicamente compressão axial, o cotovelo está o tempo todo submetido a estresses formidáveis em varo e valgo, além do torque rotacional que vem da mão e do antebraço. É uma articulação que sofre muita força cisalhante. Forças brutais. E isso torna até implacável com afrouxamentos, qualquer falha na interface osso-cimento cobra caro. Epidemiologicamente, elas ocorrem em cerca de 5,4% das TEAs. É a terceira causa mais comum de falha cirúrgica, quase sempre atrelada à soltura séptica e osteólise. O osso simplesmente vai dissolvendo ao redor da haste, né? Tem a fadiga dos cimentos, debris de polietileno, a resposta macrofágica e a cortical vira uma casca de ovo. E para todo mundo falar a mesma língua durante a passagem de plantão, a gente usa a classificação de O'Driscoll? Sim, o O'Driscoll divide muito bem. Tipo I é a periarticular, o tipo 2 é o epicentro do problema, que é a diafisária ao redor da haste. Aí subdivide 1IA é quando está fixa, com osso bom. 1IB é solta, mas o estoque ósseo ainda está razoável. E o IC é o pesadelo de todo mundo. Implante solto, com perda óssea severa. E, por fim, o tipo 3, que é lá embaixo, distal à margem da haste. O desafio cirúrgico para esses casos já começa na incisão da pele. A via posterior é o padrão, mas a literatura bate na tecla do acesso paratricipital ou tríceps sparring sempre que for possível. Mas me diz uma coisa, por que a gente deve evitar aquela clássica fixação com banda de tensão, a tension band, em fraturas periprotéticas do olecrano? No trauma nativo, a gente usa direto. A física intramedular inviabiliza isso na periprotética. No osso nativo, os fios de Kirchner têm espaço no canal para ancorar e dissipar a compressão na cortical posterior. Só que na artroplastia, o canal ulnar está integralmente ocupado pela haste de cobalto cromo. O fio bate no metal e não tem para onde ir. Exato. Os fios batem na prótese, desviam, não ancoram e invariavelmente migram para trás. Isso causa falha da fixação e úlcera à pele do cotovelo, que já é finíssima. A taxa de falha é altíssima. A indicação recai sobre placas bloqueadas específicas ou em paciente de muito baixa demanda, avanço do tríceps e cisão do fragmento. E sobre a via de acesso? Evitar ostetomia ou rebater o tríceps faz sentido para manter o mecanismo extensor. Mas e a proteção do ulnar? Inegociável. A identificação e proteção ou transposição subcutânea do nervo ulnar é o passo zero absoluto dessa via. O acesso paratricipital preserva a fáscia e a integração muscular. Mas, se me permite, quando a gente fala das revisões complexas, tipo uma UCI, como a gente reconstrói? É um tubo vazio de osso. Você tem que ancorar a haste lá dentro. Isso exige hastes longas e, se o defeito for contido, usamos o impaction grafting. A gente moe o osso esponjoso, impacta agressivamente para criar um neocanal denso e faz o press-fit ou cimenta. Mas cuidado com o cimento, né? Esse detalhe é fundamental. O cimento não pode vazar para a solução de continuidade da fratura de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se o acrílico interpor o foco de fratura, a pseudoartrose é garantida. Se a perda for segmentar, não tem jeito, tem que usar enxerto cortical em Stroke. O raciocínio tem que ser extremamente afiado em cada passo. Chegamos na fase de consolidação da nossa dissecção científica de hoje. Para o residente que está no plantão agora ou revisando para o exame de título de amanhã, precisamos resumir esse conteúdo em regras clínicas rígidas. Vamos revisar aqueles 12 pontos fundamentais, as take-home messages que a gente extraiu,
Eu levanto a bola e você corta. Bora. Com precisão clínica. Pode mandar. Regra número 1. Diferenciar com precisão fraturas intraoperatórias que vêm de fresagem agressiva ou torção das pós-operatórias que gritam por osteólise e trauma. Número 2. Otimização óssea pré-operatória. Checar vitamina D e cálcio é inegociável em idosos submetidos à artroplastia. Prevenção é tudo. Número 3. Na avaliação radiográfica, determinar a estabilidade do implante é o divisor de águas na decisão terapêutica. 4. Cuidado com a fadiga cortical. Utilize a classificação de Wright e Caulfield para orientar a extensão correta das hastes de revisão no ombro. 5. Soluções de continuidade humerais conservadoras requerem segmento radiográfico muito apertado. A tolerância para conversão cirúrgica por pseudoartrose deve ser baixa. 6. Na cirurgia de revisão, a haste longa deve ultrapassar o traço de fratura em pelo menos 2 diâmetros corticais da diáfise. 7. Uso mandatório de cabos de cerclagem profiláticos ao redor da diáfise antes de impactar qualquer haste press-fit em cirurgia de revisão. Não deixe o osso rachar. 8. Fraturas escapulares tipo 3 de Crosby na espinha da escápula têm alto risco de consolidação viciosa, exigem redução aberta e fixação dupla com placas ortogonais LCP de 2,4 ou 2,7 milímetros. 9. Limite rigorosamente o comprimento dos parafusos da base plate na RSA. Superior, menor que 25 mm, posterior, menor que 15. Evite os stress razors. 10. Indo para o cotovelo em sistemas não constritos de TAA, a estabilidade ligamentar dita o sucesso. Foque na preservação da anatomia epicondilar. 11. A via paratricipital no cotovelo é preferencial para preservar a integridade do mecanismo extensor. Evite morbidade desnecessária. E a 12ª regra. Na presença de osteólise ulnar severa tipo O'Driscoll EE, enxertia de impactação agressiva ou strut allograft são essenciais para a ancoragem duradoura do novo componente. Uma dissecção técnica robusta e sem enrolação, mas para não deixarmos a mente engessada, fica uma reflexão provocativa para quem está nos ouvindo e operando amanhã. Com essa tendência moderna da indústria de focar em implantes stemless, as próteses sem haste e a fixação press-fit puramente metafisária, ganhando cada vez mais terreno, será que no futuro as fraturas diafisárias periprotéticas se tornarão apenas um artefato histórico nos livros de cirurgia de ombro? Pense nisso enquanto revisa as radiografias do seu próximo caso. Por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. I'll be back.